Chega aqui comigo, tem um segredo exclusivo para você. Você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá para você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão. Mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas. Então clica no link e se inscreve lá. Tocando nesse assunto da creatina, você pode explicar um pouco o porquê que eles queriam banir? Chegaram a banir, certo? Na Você pode época falar um pouco? relatava-se que era dúvidas com relação à sua segurança, mas isso no início dos anos 2000 nós já tínhamos mais do que comprovados segurança com relação à saúde renal e qualquer outra possibilidade de efeitos colaterais. Você não morava no Brasil? Não morava no Não, Brasil? mas aqui, se tivesse creatina na prateleira, Não, era é o inacreditável. anabolizante. Sério? Era É, como se fosse um anabolizante. é, E com isso, aí as pessoas começaram a usar creatina de uso veterinário e, enfim, né, era acabavam não pior. tendo acesso à creatina de qualidade. Olha Era, só que era pior. retrocesso, né? Meu, eu escuto por vários amigos e assim muitas matérias que saem que a creatina foi banida e eu sempre me questionava, mas por que E hoje razão? é a queridinha, né? Hoje é a E queridinha hoje de é considerada todos. o melhor suplemento do mundo, né? Mas olha que interessante que é a questão da creatina, né? Há 15 anos atrás, a nossa luta era mostrar que a creatina era um suplemento interessante para esportistas. Hoje, a nossa luta continua, que a creatina é um ótimo suplemento para a mãe do esportista, para o avô do esportista, para todo mundo, né? Basicamente todo mundo pode se beneficiar com a creatina. Você pode falar um pouco dos benefícios até da creatina? Porque a gente toca muito nesse assunto, eu gosto de falar, eu falo quanto é bom para a memória, para os idosos, etc. Perfeito. Fortalecimento. Ah, Só que eu toco muito nesse assunto, mas você é um cara que tem realmente Olha que credibilidade para legal, falar. Rude. A creatina, a base da sua utilização, esportes de alta intensidade e curta duração. Por isso que funciona tão bem na musculação ou algum esporte que você vai dar um sprint ou vai ter um golpe, algo que necessite de potência. Mas, com o passar dos anos, foram também descobrindo seus benefícios com relação à saúde mental. Também tem como nós estocarmos creatina também no cérebro, né? Então tem o efeito neuroprotetor. E olha só, esse efeito neuroprotetor no esporte esportes de contato, de combate. Vamos lá, não precisa necessariamente ser uma luta, mas handball, futebol americano, rugby, são atividades que nós suplementamos com cerca de 10 gramas de creatina. Então, quem vai tomar pancada na cabeça, boxeador, etc., necessita de uma suplementação de creatina como prevenção, já pensando numa aposentadoria lá na frente mais saudável. Por conta das E pancadas. por contra as pancadas. E agora, a população em geral tem esse efeito neuroprotetor, com relação a doenças neurodegenerativas, aí destacando até Alzheimer, por exemplo. Então é um suplemento hoje que é o suplemento que eu chamo de suplemento da família, que todo mundo deveria ter em casa como se fosse um pacote de arroz. Todo mundo vai lá e pega um pouco daquela mesma creatina. Saúde óssea, É olha verdade. um ponto legal. Mulher pós-menopausa tem uma tendência maior à osteoporose. Então a creatina para uma mulher pós-menopausa ajuda na saúde óssea, na saúde muscular e efeito neuroprotetor. Então, olha só a riqueza, né, realmente desse suplemento. E uma mulher pós-menopausa também pode se beneficiar com cerca de 10 gramas de Mas ainda creatina tem muito por dia. preconceito nessa área ainda, né? Aí eu vejo hoje o preconceito com relação à saúde renal, já o É pessoal já tranquilo. está entendendo, porque, pô, né, são mais do que estudos, né, que já comprovaram essa questão. Agora, o que eu tenho visto muita dúvida, queda de cabelo, Uhum. né, mulheres, principalmente com medo da creatina com relação à queda de cabelo, mas não tem nenhuma relação. Isso foi um estudo mal controlado que jogaram na rede social e aquilo viralizou. Retenção hídrica, aí que está o detalhe. A creatina retém líquido. Até muitas empresas utilizaram no passado esse marketing, né? A creatina tal, a creatina etiwester, a creatina HCl, ela não traz retenção hídrica. Pô, mas a creatina tem que reter líquido, só que retém líquido de uma forma benéfica, dentro da É a célula. função dela. É a função dela, mas não é uma retenção de líquido tal como alguém que está com desidratação, comendo muito sal, né? Então, uma retenção indesejada. A retenção é interessante, até para paciente, eu explico muito, é aquela retenção que vai te deixar com o glúteo durinho, né, com a coxa mais durinha, o ombro durinho, não é uma retenção que vai te trazer celulite, no caso. Então, esses mitos ainda afastam um pouquinho o consumidor. E assim, pro atleta não, mas pro praticante de musculação. Antigamente a gente se via muito aquela fase de saturação, então Sim, se aumentava a creatina, a ingestão dela na primeira semana, eu não lembro muito como que é. durante 5 dias, cerca Exato, e daí de depois 20 a você 30 gramas por dia. vinha diminuindo, mantinha 5 gramas por dia, né?
como que você costuma recomendar para seus pacientes? Praticantes de atividade de musculação, por exemplo. Perfeito. Olha que legal, gente. Fazendo uso de uma forma contínua, 5 gramas por dia, você vai atingir essa saturação cerca de 2, 3 semanas depois. Agora, aí eu coloco uma ressalva, teoria versus prática. Vamos pegar um atleta com 140 quilos, né? Eu não consigo me conformar nessa recomendação de 5 gramas para todo mundo, tá? Então eu gosto muito de uma recomendação de 0,1 grama por quilo de peso. Então alguém com muita massa muscular, consequentemente, vai necessitar de uma quantidade um pouco maior. A saturação ela pode ser interessante se você tem um caso de alguém que precisa dessa saturação muito rápida, desse aumento de força muito rápido. Um atleta de powerlifting que vai competir daqui 2 semanas, alguma coisa muito pontual. Mas até financeiramente falando, que a creatina já não é um suplemento tão baratinho quanto era antes, né? Devido até ao aumento da procura pela creatina, ela vem aumentando o preço. Mais interessante você estabelecer uma dose diária e ir mantendo ela todos os dias, sem falhar, isso é muito importante, de uma forma contínua. E você pode usar o tempo todo, não precisa ter pausa. 3 meses para um, não precisa, você pode manter de uma forma contínua. O efeito dela vai ser o mesmo mantendo usando. Mesmo efeito sendo Dias de treino contínuo. e sem treino. Dias de treino e sem treino. Aí, claro, vamos lá colocar algumas situações. Tudo vai depender também do consumo de creatina que aquela pessoa tem antes da suplementação. Quem consome muita carne vai ter um benefício, mas menor do que alguém que não come carne. Pega alguém que é vegetariano, né, o cara tem uma melhora absurda com a creatina, porque o estoque já é baixo. Agora, quem come 3, 4 vezes por dia carne, exemplo de um atleta de bodybuilding, vai ter um benefício, mas não tão significativo assim. Já tem a creatina no alimento, certo? A carne é uma ótima fonte de creatina, né? Claro que para quem come 1, 2 vezes por dia é uma coisa, mas a gente sabe que o atleta come 3, 4, 5 vezes por dia, né? E a creatina se recomenda em algum horário? Pode tomar qualquer horário do dia? Donário, olha, eu ia até pedir para voltar na creatina para falar sobre isso. Que bom que você já perguntou, porque é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Seja em rede social ou até mesmo em sala de aula. O melhor horário é aquele que você não esquece. Então, se você não for esquecer no café da manhã, no almoço, no jantar, não importa. O importante é você usar todo santo dia. Não existe aquela relação de você tomar a creatina pré-treino. Não tem que ser pré-treino porque o efeito dela é crônico, não é na hora que você suplementa. Não é como uma cafeína, por exemplo. Então, o importante é aquele horário que você não esquece. Creatina intra-treino também não tem lógica, né? Eu vejo muitas vezes essa utilização, mas não teria nenhum tipo de benefício extra. O importante é aquele horário que você não esquece. Sim, geralmente a gente passa intra-treino só para o cara não esquecer. Aí se ele não esquecer, junto ok. com os aminoácidos ali, às vezes, que faz. Aí tem fundamentos. O interessante é que tenha carboidrato na refeição. Isso é algo, Então algo bom importante. sempre tomar creatina com algum tipo de carboidrato. Algum tipo de carboidrato. Legal que lá nos anos 90, quando chegou essa informação, a gente misturava mesmo assim com maltodextrina, né? Mas não, pode ser um carboidrato da refeição. Qualquer Arroz, coisa. pão, né? Pode ser uma refeição rica em carboidrato. E a creatina micronizada e A monoidratada, sempre. A creatina monoidratada vai ser a melhor com relação à absorção, biodisponibilidade, isso já é mais do que comprovado. Tá. Então não precisa perder tempo com creatinas diferentes.